Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bárbara Veiga, sou funcionária da Secretaria da Pessoa com Deficiência e hoje vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre a importância da autonomia para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, principalmente sobre a importância do trabalho que o trabalho exerce na vida dessas pessoas, tanto para o desenvolvimento profissional quanto pessoal e também social, né, na vida dessa pessoa e da própria sociedade. A falta de incentivo à autonomia é o principal empecilho para o desenvolvimento dessas pessoas, tá? As famílias têm papel protagonista nesse processo, pois só elas sabem exatamente quais são as potencialidades e como driblar a barreira dos seus para que a gente consiga sucesso nesse alcance. E aí o sucesso de resultado vai variar de acordo com cada indivíduo, com ou sem deficiência, é sempre assim que funciona. Então, nós aqui da SLPD temos por objetivo o desenvolvimento da autonomia sempre, com foco também sempre que possível para o mercado formal e informal de trabalho. A gente inicia esse processo com habilitação e reabilitação, que tem por objetivo desenvolver potencialidades, talentos, atitudes, formar esse cidadão mesmo mais autônomo possível. Após esse processo, sempre também que possível, a gente encaminha para uma reabilitação profissional, que é uma reabilitação que visa o mercado de trabalho, tá? Observando as suas características, suas aptidões, os seus desejos, que são sempre respeitados. A conquista da autonomia, ela é importante não só para o desenvolvimento físico, mas também para o desenvolvimento psicológico. E aí a gente pode pensar nessa autonomia, tanto de execução, quando ele é autônomo para executar, quanto autonomia de decisão, quando mesmo ele não sendo autônomo para executar, ele é autônomo para decidir sobre sua própria vida. Então, assim, é importante frisar que a autonomia não significa necessariamente independência. Ele pode depender, esse cidadão pode depender de uma outra pessoa, de um cuidador nesse processo, mas pode ser o protagonista da própria vida. A pessoa com deficiência, quando ela passa a ter escolhas, ela muda a sua postura perante essa sociedade. Então, assim, ela tem enormes ganhos psicológicos, tá? E ela reconhece o seu potencial social, ela tem sua autoestima elevada. Quando ela ainda é inserida no mercado de trabalho, ela se percebe de forma positiva e com muito a contribuir. Então, assim, ela realiza escolhas, ela assume um protagonismo, tá, existencial e, assim, muitas das vezes ela desmistifica aquele papel que a sociedade ainda atribui à pessoa com deficiência como uma pessoa pobre e coitada. Então, no trabalho, além dela executar as atividades que são propostas para ela passa a ter mais autonomia, né? Principalmente autonomia financeira, porque agora com dinheiro no bolso, ela passa a ser uma pessoa que vai definir seus próprios investimentos, suas próprias prioridades de consumo. Então, muitas vezes elas também passam a sustentar famílias, casas, elas conseguem investir em seus estudos, que muitas vezes não são prioridade enquanto ela não tem uma renda, e aí satisfazer seus próprios desejos, né? Como outra pessoa qualquer. Hoje, o advento do emprego apoiado, ele consegue inserir até a pessoa com deficiência com um grau mais severo. E isso traz uma mudança significativa para o mundo do trabalho, tá? Porque cria uma oportunidade de um convívio intenso entre os colegas dessa empresa e faz com que essa sociedade ela tenha o real entendimento do que é viver em sociedade, do que é incluir esses cidadãos. Traz para essa empresa o que é conviver de fato com a diversidade, o que é de fato se adaptar à necessidade daquela pessoa que não tem uma necessidade comum a todos. E quando se começa a trilhar esse caminho, né, essa pessoa ela consegue imprimir o seu real poder de cidadão,
né, começa a fazer parte de uma construção, integrar a construção da sua sociedade, da sua comunidade. Ela acaba sendo empoderada a reivindicar mudanças que de fato vão construir uma sociedade mais inclusiva. Para a pessoa com deficiência, ser produtiva e estar no mercado de trabalho é a maneira mais eficaz de colocar as capacidades e as suas habilidades em prática, né? E melhor que tudo, receber uma remuneração digna para isso. O preconceito em relação a ela está ligado intimamente na incapacidade de fazer algo, tá? Isso é conhecido como capacitismo. Precisamos, na verdade, focar nas habilidades sempre, tá bom? É esse o papo de hoje. Obrigada pela atenção de todos.